mundo moderno nos impõe um ritmo vertiginoso, onde a pressa se torna a norma e a ocupação excessiva um símbolo de status. Vivemos constantemente correndo, sempre tentando conquistar mais, realizar mais, sem perceber que nessa busca desenfreada algo essencial se perde. Romanos 12 nos adverte sobre os perigos de nos conformarmos com os padrões deste mundo. E nunca essa advertência foi tão pertinente. Nossa alma, criada para a eternidade, não foi desenhada para essa velocidade desumana. Somos um povo fora do compasso, esgotados por um ritmo de vida que nos devora, que nos exige mais do que podemos dar sem comprometer a nossa essência. Estamos sempre ocupados, quase que orgulhosos de nossas agendas lotadas, mas ao mesmo tempo perdemos a conexão mais importante, a nossa vida com Deus. Vivemos perigosamente esgotados, sem limites, sem freio, buscando uma produtividade que nos afaste daquilo que é realmente vital. Trabalho, sucessos, conquistas materiais, ainda que legítimas em si mesmas, muitas vezes ocupam o primeiro lugar em nossas prioridades, enquanto relegamos o espiritual ao segundo plano. A nossa pressa é o maior inimigo de uma vida espiritual saudável, e estamos correndo o risco de perder a pessoa que Deus quer que sejamos. O ritmo frenético que adotamos, em muitos casos, nos conduz a um esvaziamento interior. Orgulhamos-nos dos nossos feitos, mas a que custo? Se não desacelerarmos, se não realinharmos nossas prioridades, corremos o risco de passar a vida conquistando o mundo, mas perdendo a nossa alma. Afinal, perdemos um pouco a vida quando desaceleramos, mas é justamente nesse perder que encontramos a verdadeira vida. Uma vida que não se define pela pressa, pelo frenesi, mas pela conexão profunda com o Criador e com aquilo que realmente tem valor eterno. Esse texto é muito claro para mim, porque ele é muito específico, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, então sempre que eu posso eu releio esse texto e tento mesmo meditar nesse texto. Eu lembro que quando esse texto eu escrevi num culto de domingo, e quando o pastor falou sobre isso, eu fiquei assim, meditando muitos dias, e até hoje, quando eu releio esse texto, eu medito muito, porque eu vejo o quanto é necessário, de fato, desacelerar. E o quanto esse texto é muito específico, muito claro e me toca muito toda vez que eu releio ele. Porque, de fato, parece que muitas das vezes nós vivemos a vida como se fosse uma lista de checklist, sabe? Onde nós precisamos produzir, nós precisamos fazer, nós precisamos estar constantemente fazendo algo, produzindo algo, porque senão eu estarei mais para trás, ou eu não irei alcançar tal lugar, não irei alcançar tal objetivo. Então eu preciso estar sempre produzindo, e isso gera muito também comparação com o outro, né? Nós vivemos constantemente nos comparando com o outro e correndo cada vez mais para alguém chegar em algum lugar que, na real, não existe esse lugar, onde todos correm em uma velocidade desumana para chegar em algum lugar, e esse lugar não existe. Muitas vezes a gente faz algo, a gente produz algo para se sentir útil, para se sentir produtivo, mas no fundo a gente consegue ver o quanto estão todos fragmentados, exaustos, cansados de produzir, correr, para tentar chegar em um lugar, e esse lugar nunca é alcançado de fato. E muitas das vezes nós estamos desconectados, fragmentados, desconectados da nossa verdadeira essência. E a pressa, ela é inimiga da alma, sabe? Nós estamos adoecendo por conta da pressa, da produtividade, uma alta produtividade, onde nós precisamos estar dentro desse padrão, e nós estamos adoecendo, nós estamos exaustos disso, sabe? Então, a pressa, ela tem sido a inimiga da nossa alma. Nós não temos tempo mais para
contemplação, para o silêncio, para o tédio, para não ser útil, sabe? Às vezes nós não precisamos ser útil. E nós não temos mais tempo para isso, sabe? Para contemplar, para sentir a nossa respiração, para sentir o nosso coração bater, para sentir, para ver as reações do nosso corpo e perante as situações. E eu fiquei doente durante o tempo e eu precisei desacelerar. Eu sou uma pessoa muito acelerada, muito ativa. Então, eu aprendi muito sobre o quanto é importante desacelerar. E nesse tempo que eu fiquei doente, eu percebi o quanto é precioso você poder contemplar com calma. Um momento de almoço, um momento do seu café, um momento de oração, um momento de conversa calma, conversa sem, sem hora para acabar, sabe? Com a família, com o amigo. E eu percebi o quanto isso é precioso, de fato, a contemplação. Eu li um livro que falava muito sobre isso, sobre o medo de perder a vontade de viver, a vontade de contemplar as coisas da vida, sabe? Então eu achei aquilo magnífico quando eu li, porque enquanto nós estamos contemplando, meditando e captando as coisas ao nosso redor, nós estamos vivendo a vida de fato. Mas quando nós estamos acelerados, nós não conseguimos perceber nada ao nosso redor. E aquilo foi somente algo vago, sabe? Mas quando nós estamos em um momento e nós conseguimos contemplar, nós estamos de fato não só contemplando um amigo, não só contemplando um momento, não só contemplando o sol, nós estamos contemplando a vida como ela é de fato, sabe? Quando a gente se apressa, nós apressamos nós apressamos esquecer o que é de fato mais sagrado, sabe? Nós esquecemos o que é mais sagrado quando nós vivemos em uma vida acelerada. Isso não nos dá o direito de não querer alcançar objetivos, de não querer traçar metas. Isso é importante também, mas não é o essencial, porque não adianta muitas vezes nós traçarmos metas, nós queremos alcançar um objetivo e nós não aproveitarmos o processo que é chegar até esse objetivo, os aprendizados que a gente traz consigo quando nós alcançamos esse objetivo, sabe? Então, aproveitar o processo, o processo desse objetivo das nossas metas, também nos trazem aprendizados muito preciosos, onde nós podemos sermos mais maduros, aproveitarmos mais, contemplarmos mais, de fato, o que foi aquele processo no seu todo, sabe? Jesus é um exemplo muito grande de uma vida desacelerada, sabe? Ele parava nos locais onde ele ia, ele conversava com as pessoas, ele olhava no olho das pessoas. Quando foi com a mulher samaritana, ele conversou com aquela mulher de forma presente, sabe? Quando a gente olha para Jesus e a história de Jesus, a gente consegue ver presença, a gente consegue ver vida na história de Jesus, sabe? A gente consegue ver em todas as histórias onde são contadas a percepção de cada livro, a gente consegue ver Jesus ele presente de fato na vida das pessoas, no ambiente na qual ele está. Ele consegue enxergar o ambiente na qual ele está e ser cristão, e o quanto isso é importante para nós que somos cristãos também. Nós conseguimos observar o ambiente na qual nós estamos, nós conseguimos alcançar pessoas quando nós entendemos a importância de desacelerar, sabe? Então Jesus ele nos ensina muito sobre isso, sobre a importância de estar presente no momento e estar presente no ambiente, na vida das pessoas. Então,
eu creio que esse foi o maior impacto que Jesus trouxe também para a vida das pessoas, sabe? Não somente os milagres, não somente as maravilhas na qual Jesus fez, mas porque ele nos ensinou o que é de fato ser humano. Ele nos ensinou como é viver uma vida de contemplação. Ele nos ensinou como é que é de fato não viver em um ritmo desumano. Ele nos ensinou o que é humanidade. E isso é muito precioso, sabe? Então, olhar para Jesus é aprender o que é ser humano, o que é viver uma vida de contemplação. Desacelerar é entender que o nosso valor, a nossa essência não está conectada em quantas tarefas nós fazemos, em quantos aplausos nós recebemos pelas tarefas que nós fazemos. Ah, tu fez tal coisa, tu fez tal coisa. E parece que o mundo, ele quer que nós vivemos em uma vida acelerada, ele quer que nós olhe para isso e aplauda, sabe? Esse ritmo desumano, mas viver uma vida desacelerada é entender que o nosso valor não está conectado a quantas tarefas nós fazemos, se nós fomos produtivos tantos porcentos nesse dia, mas a nossa essência está conectado naquele que nos ensinou o que é ser humano, sabe? É estar presente, independente de quantas tarefas você fez no dia. Se você fez uma tarefa, mas se você fez essa tarefa com excelência, com presença, com vida, com contemplação, você foi produtivo. Você foi humano, você foi... Você aprendeu de fato, você conseguiu absorver, você conseguiu entender qual é o seu tempo, entender que a vida não é só de quantidades, mas sim a qualidade que você fez aquilo, sabe? Nós vivemos em um mundo em que nos aplaude pelo esgotamento e não nos aplaude pelo basta por hoje, pela sabedoria do basta por hoje. Hoje deu, hoje não dá mais para eu fazer. E a gente vive em um mundo onde tem essa resistência, né? De aplaudir o esgotamento físico, o esgotamento mental das pessoas e não aplaudirem a sabedoria de dizer basta por hoje. Então a gente precisa entender quando nós precisamos dizer basta por hoje. Hoje não dá mais. Hoje eu preciso desacelerar, eu preciso descansar. Somos feitos para viver uma vida com propósito, né? E no final do texto fala, quando você desacelera, você perde um pouco da vida para encontrar de fato o que é a vida. Então, isso é muito precioso e eu finalizo o vídeo com essa mensagem. Você perde um pouco